Olá, alunos e alunas, bem-vindos a esse vídeo onde iremos retomar a resolução das atividades da semana 1 do volume 3 do segundo ano, mais especificamente agora as atividades 3, 4 e 5. Eu separei as atividades 3 e 4 porque elas têm em comum a mesma teoria por trás. Vamos ler as duas questões e, após a leitura, ver o que diz a teoria sobre estes aspectos abordados nas questões. Então, atividade 3. Ao se sair molhado em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água que, no caso, está em contato com o corpo humano. O que explica essa sensação de frio? Bom, tem aqui 4 alternativas e nós vamos ler agora a atividade 4 e ver que as duas vão se relacionar da seguinte forma. Atividade 4. Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica não esmaltada para conservar a água a uma temperatura menor do que a ambiente. Isso ocorre porque, veja que as duas questões, elas relacionam questões onde, ao sair molhado de algum local que está aberto, você sente uma sensação de frio, e aqui na questão, na atividade 4, ele diz que a água no interior de um pote de cerâmica, de barro, tende a ser mais fria também. Vamos ver por que isso ocorre, segundo aí os aspectos teóricos, utilizando aí um esquema para visualizar melhor essas duas questões. Portanto, veja aqui para os dois exemplos que nós estamos buscando uma relação em comum a estes dois aspectos. Ao interior de um pote de barro conter água mais fria e ao sentir uma sensação de frio ao sair molhado em algum local aberto. Por que isso acontece? Qual a relação que existe entre essas coisas? Veja que, para o nosso pote de barro, o que a gente tem é uma parede, constituída de um material poroso. O que acontece é que a água contida no interior deste filtro, ela permeia os poros dessa parede de barro e vai passando do meio interno para o meio externo através desses poros. E ao chegar aqui na superfície da minha parede de barro, essa água que está na forma líquida inicialmente, ela passa para o estado gasoso, ela evapora. E nós sabemos que essa passagem do estado líquido para o estado gasoso é uma passagem que necessita de absorver calor, ou seja, eu estou passando para um estado de maior grau de energia. E esse processo, então, ele é endotérmico, ou seja, se ele é endotérmico, ele absorve calor. E da onde que ele absorve calor? Do material água, ou seja, da água aqui dentro do interior desse pote que está no estado líquido. E ao absorver, ao retirar calor da água contida aqui no interior do pote que está na forma líquida, essa água tem a sua temperatura diminuída e aí, portanto, ela fica mais fria. O mesmo acontece no caso de quem sai da piscina. Veja aqui que nós temos essa ilustração. Se você sai da piscina, você vai ter o seu corpo também molhado e essa água que está na sua forma líquida, ela precisa de evaporar. Também, da mesma forma, passar de água no estado líquido para estado gasoso. E nós vimos que a transformação, a mudança dessa água de estado líquido para gasoso necessita de uma absorção de calor. E de onde que esta água aqui que está em contato com a sua pele retira esse calor? Do seu corpo, da sua pele. Por isso que você tem uma sensação de frio. No caso do pote de barro, nós ainda podemos adicionar o fato aí de que é comum observar algumas manchas brancas na superfície desse pote. Isso ocorre em decorrência de sais presentes contidos na água líquida
e que ao essa água evaporar atravessando a parede porosa, ela deixa esses resíduos de sais. São chamados aí comumente desse conjunto de resíduos aí de evaporitos. Não necessariamente são sujeira, ok? São sais deixados a partir do momento que a água passa do estado líquido para gasoso. Visto essa teoria, vamos retornar aqui para nossas atividades para marcarmos a alternativa correta nas duas questões. Começando pela 3, onde pede para explicar o fato de se sair molhado de um local aberto. O que acontece? Vamos ver a alternativa A. Diz que a evaporação da água é um processo endotérmico. Ok? Ela é um processo endotérmico. Entretanto, ele diz aí que cede calor ao corpo. Ele não cede calor ao corpo, ele necessita de retirar calor do corpo para acontecer. Então, portanto, a alternativa aí errada. Alternativa B, a evaporação da água é um processo endotérmico e retira calor do corpo. Correto? É um processo endotérmico e retira calor do corpo. Então, portanto, a alternativa B está correta. Vamos ler as duas outras alternativas, C e D. A evaporação da água é um processo exotérmico, ela não é exotérmico, e na letra D também diz que é exotérmico. Então, portanto, as outras duas alternativas estão também erradas. Portanto, fica aí para a atividade 3, a alternativa correta, a letra B. Na atividade 4, trata sobre a água contida no interior de potes de filtros de barro. Então, ele pergunta por que isso acontece, o que causa este fenômeno. Vamos ler as alternativas e ver que aí na alternativa A diz o seguinte: o barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse o isopor. Porque essa alternativa está errada, porque primeiro que ele não causa um efeito de isolamento. A gente já viu que ele é um material poroso que permite, inclusive, a passagem aí. Então, portanto, esta alternativa não pode ser. Na alternativa B, aí, vamos ver que ele diz o seguinte: o barro tem o poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. Nós vamos ver aí que o pote de barro, o meu material, ele não pode ser reativo, ele não pode reagir com a água. E, portanto, ele não tem esse poder. Se eu quero um material para armazenar um líquido, primeiro que ele não pode reagir. Segundo, que o barro não tem esse poder de atuação devido à sua composição química. Então, também, alternativa aí errada. Alternativa C. O barro é poroso, nós vimos que sim. Permite que a água passe através dele, nós também vimos isso, está correto. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que assim são resfriados. Veja que para essa alternativa, todas as informações fazem sentido. Pode ser uma alternativa certa. Vamos ler as alternativas D e E. D. O barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. Ok? A água de fora está sempre a uma temperatura maior do que a de dentro. O que nós podemos dizer para essa alternativa é que a água ela não fica depositada, ela não forma depósitos na parte externa. Ela evapora após um certo tempo. Então, portanto, faz essa alternativa aí estar errada. Alternativa E, a moringa é uma espécie de geladeira natural que libera substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água. Veja que para essa alternativa, nós vamos marcar que ela está errada, primeiro pelo fato de liberar substâncias. O barro ele não vai liberar substâncias aí capazes de interagir, de causar nenhum efeito que diminua a temperatura da água. O procedimento que nós vimos que explica por que isso ocorre é puramente aquele aspecto físico. Em relação também a essa palavra higroscópica, não tem muito a ver com a relação, porque uma propriedade, uma substância que seja higroscópica, que tem essa propriedade, ela é uma substância que absorve umidade do ar, sendo aí também há uma alternativa errada. Portanto, para a
Atividade 4, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos ver a questão atividade 5, a última atividade dessa semana, onde ele diz que a seguir estão representadas situações do dia a dia de muitas pessoas em que ocorrem mudanças de estado físico. Então ele diz que uma mudança de estado físico, a presença de estado físico em 1 seria o processo de evaporação da água, em 2 a nevasca, em 3 a condensação da água. E ele pede aí que para esses 3 aspectos a gente faça a identificação dos processos que são endotérmicos, exotérmicos, e que nós façamos um diagrama aí representando cada processo citado com as suas devidas transformações. O que nós vamos considerar aí é que nós podemos ilustrar esta situação baseando-se nos aspectos de transformação da água, de líquido para gasoso ou de sólido para líquido, e também os seus respectivos processos reversos. Vamos tentar ilustrar isso em um diagrama para ficar melhor organizado. Para essa atividade, nós vamos aí pressupor que nós vamos ter a água encontrada nos seus 3 estados físicos, sólido, líquido, gasoso. Nós vamos lembrar que o que é uma condensação? É quando eu tenho que esse meu estado gasoso retorna a seu estado líquido. Nós podemos observar uma condensação da água na superfície de um copo com água gelada. A água, o vapor de água, a umidade que está no ambiente, que está na forma de vapor, encontra a superfície do copo que está gelada, ela é resfriada e ela retorna do estado gasoso para o estado líquido. E aí se dá essa condensação da água, é onde nós observamos a formação dessa água líquida no exterior de alguma superfície que esteja gelada, por exemplo, a uma temperatura mais baixa. Outra coisa que nós vamos lembrar é que os processos então aliados, nós já falamos sobre a condensação da água, o que é este efeito, retorno do gasoso para o líquido. Nós vamos ver que a evaporação da água se dá da água que está líquida para uma água gasosa e que o processo de solidificação, aliado aí com a formação de nevasca no exercício, é a passagem do estado líquido para o estado sólido. E aí, organizando isso para um diagrama que mostre esses processos, essas transformações, nós podemos verificar o seguinte esquema. Trouxe aí de novo a representação dos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Nós vamos ver que, primeiramente, o processo citado, que é da evaporação da água, é um processo endotérmico, ou seja, a água precisa de absorver calor para que ela passe do seu estado líquido para o seu estado gasoso. Do caminho contrário, ou seja, seguindo um outro caminho, sentido reverso, se essa minha água que está líquida precisa de passar para uma água que esteja em sua forma sólida, essa minha água precisa de perder calor. Então, portanto, se ela perde calor, é um processo exotérmico, o que identifica aí para a gente essa passagem relacionada com a formação de nevasca. E, por fim, o retorno dessa água que está no estado gasoso para o estado líquido. Ou seja, estou em um estado de mais alta energia e retorno para aqui a minha água em sua forma líquida. Este processo, a condensação, outro processo ilustrado, também é um processo exotérmico. Verifique que as 2 setas em vermelho, que têm o sentido de retorno a estados mais baixos de energia, têm sentido exotérmico, enquanto as que têm sentido de esquerda para direita, utilizando esse esquema, têm um sentido de formação endotérmica. Obrigado por assistir essa aula, espero que você tenha aprendido o conteúdo. Até mais!